Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário. Todos os dias, ao meio-dia, horário local, aqui de Campo Grande, um homem, uma mulher de Deus, dando uma palavra ao teu coração, dando uma palavra ao teu espírito. Eu peço que você coloque o Maná Diário, coloque essa programação no seu devocional. Ou seja, você tem o seu momento de oração, você tem o seu momento de leitura. Peço que você separe um momento para assistir o Maná, para acompanhar o Maná, para ouvir o Maná, para orar junto na oração final. Tá bom? Não estou falando para você trocar, não, vou parar de ler para ver maná. Não tem nada a ver, você vai acrescentar. Vai continuar orando, vai continuar lendo, vai continuar buscando, mas escute o maná, tá bom? Todos os dias, ao meio-dia, é essa programação. Tem outras programações nesse canal também. Se você quer saber como funciona cada programação, você pode mandar uma mensagem no número que está aqui embaixo. No número que está aqui embaixo, você pode participar da igreja online, você pode fazer um pedido de oração também. E você pode tirar suas dúvidas. Como funciona o culto de domingo, a tarde da bênção, tudo isso é transmitido, tudo isso é compartilhado aqui pelo canal da igreja, ou seja, terça, domingo, é transmitido pelo canal da igreja, esses cultos, assim como Maná Diário, uma programação, tarde da bênção também, domingo do Senhor também. Então peço que você se inscreva nesse canal e acompanhe todos os vídeos e todas as lives, tá bom? Hoje, você que é da Igreja Cristo Resposta, sei que você já compartilhou esse vídeo e sei que você assiste o Maná Diário, tá acompanhando. Você que não é da Igreja Cristo Resposta, pode compartilhar esse vídeo, tá bom? Ele está indo ao ar nesse momento, ao meio-dia, mas ele fica gravado aqui no YouTube. Então você pode reassistir, assistir depois, enviar para alguém, fica à vontade. Contanto que envie, contanto que assista, tá bom? Hoje eu vou ler um versículo que fica em Lucas 8. Foi um versículo que me ajudou muito uma época a entender. Ele me ajudou numa época a eu compreender. O Espírito Santo me ajudou a compreender, eu ter consciência de que fé não é sentimento através desse versículo que eu vou ler hoje. Então eu entendi que fé não é uma emoção, não é sentimento, não é uma sensação, é um lugar de escolha. Eu escolho crer, eu escolho a palavra, eu escolho o que está escrito, porque o que está escrito é a verdade, não é o que eu estou vivendo, não é o que eu estou sentindo, não é a circunstância que eu estou passando, mas é o que está escrito aqui. Então eu escolho crer no que está escrito aqui, até que se manifeste verdadeiramente em minha vida, porque essa é a verdade. Então é um lugar de escolha. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, em um versículo que me ajudou, e eu sei que o Espírito Santo vai falar com você, vai falar o seu coração e vai te ajudar também. Lucas 8, 22 diz assim: Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Então, presta atenção. Começou a ter uma tempestade. Jesus estava dormindo, começou a entrar no barco água e colocou eles em perigo. Então, presta atenção nessa parte. Lê com calma, entenda, compreenda. Durante essa travessia, Jesus caiu no sono, veio sobre o mar uma forte tempestade. Não era uma tempestade qualquer, não era algo bobo, não era uma forte tempestade. E essa forte tempestade encheu o barco de água, colocando eles em grande perigo. O barco começou a se encher de água, colocando todos em grande
perigo. Que eu quero que você entenda que não foi uma tempestade em copo d'água, tá? Não foi pouca coisa, tá relatado na palavra de Deus, então foi algo importante, porque imagina, os discípulos eles tinham intimidade com o mar, eles conheciam, eles pescavam, eles nadavam, né, faziam essa travessia. Então imagina, era algo normal. Eles, passou uma tempestade assim, pô, beleza, normal. Mas era algo que amedrontou eles, ou seja, eles ficaram com medo naquele instante. Eles ficaram receosos, sabe? Meu Deus, eles ficaram... a palavra é tipo... Não sei se você já sentiu essa sensação antes de vida ou morte, uma sensação de desespero, uma sensação de angústia. Então eles estavam nessa situação, tá bom? Eu quero que você entenda muito bem que eles estavam nessa situação. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Mestre, vamos morrer. Mais uma vez, não era pouca coisa. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então, Jesus lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é esse homem, quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui eu quero que você entenda que Jesus, mesmo diante dessa circunstância desesperadora de angústia, ele perguntou: onde está a fé de vocês? Ou seja, mais uma vez, imagina pessoas, discípulos, conheciam o mar, andavam no mar, né? Com barco, claro, lógico. Os discípulos que eram pescadores, viviam disso. Agora imagine uma situação que eles ficaram com medo de morrer. Ou seja, não foi pouca coisa. Eu quero que você entenda. Não foi pouca coisa. A própria palavra diz que colocou eles em grande perigo. Então era uma situação de angústia, uma situação de temor, uma situação de medo, uma situação de desespero, uma situação que você soa frio, uma situação que você fala: meu Deus, eu vou morrer. E nessa situação, nessa circunstância, Jesus falou: cadê sua fé? Então, o que a gente entende com isso? O que o Espírito Santo nos revela através dessa palavra? Fé não é sentimento. Fé não é emoção. Fé não é sensação. Senão, Cristo não iria exigir. Porque como queria ter fé diante de uma situação de medo, uma situação de angústia, uma situação de vida ou morte, uma situação de desespero? Se fosse um sentimento, se fosse uma emoção, como queria compartilhar esse sentimento de desespero, emoção, sabe, essa sensação de angústia? Como queria compartilhar essa emoção com a fé? Deu para entender o que eu quero dizer? Seguinte, normalmente emoções não se compartilham. Ou você tá isso ou você não tá aquilo. Deu para entender? Por exemplo, você tá feliz ou você tá triste. Não tem como você tá feliz triste. Ou você tá com medo ou você não tá com medo. Não tem como você tá com medo não estando com medo. Ou seja, se você tá diante de uma situação de medo, de angústia, de desespero, não tem como você estar sentindo outra coisa, com outra sensação, com outra emoção, com outro sentimento. Não tem como você estar desesperado e alegre, desesperado e contente, desesperado e esperançoso. Não tem como, você está desesperado porque você está com medo de morrer e ponto. Só que Jesus fala: cadê a sua fé? Ou seja, a fé é totalmente diferente do que você está sentindo, pensando, sensação, emoção, sentimento, totalmente diferente. A sensação de medo de morrer, não tem como ele compartilhar, tipo, não, tem como eu ter fé, se fosse uma emoção, tô falando, tá? Fé, eu consigo ter fé diante disso. Se fosse emoção, não teria como. Eu quero que você entenda, não é uma emoção. Emoção, você sente isso ou não sente? Se você está sentindo medo, você não sente outra coisa, você está sentindo medo. Só que Jesus falou: cadê a sua fé? Porque você escolhe crer. Você pode estar com medo e escolher crer. Você pode estar triste e escolher crer. Você pode estar feliz e escolher crer. Independente do que você está sentindo, pensando, independente da sua emoção, independente de sensação, independente de qualquer coisa, você pode escolher crer.